Estar sozinha nem sempre foi confortável. Eu confundia silêncio com solidão e solidão com fracasso. Mas eu agora entendo. Há poder em estar só. Quando estou sozinha, ouço a minha voz, sem o ruído do mundo. Descubro desejos que não são emprestados. Escolho com mais clareza. Não é sobre fechar-me ao mundo, mas abrir um espaço dentro de mim. Estou a aprender a ficar mais solitária. E talvez isso não seja um passo para trás. Talvez, talvez seja o início de um novo caminho. Este vídeo é sobre o facto de eu ter aprendido a estar mais sozinha e a apreciar esse tempo. E eu quero falar-vos que acho que finalmente, pela primeira vez na minha vida, eu estou a sentir que eu estou a utilizar a minha própria companhia para me desenvolver e não para lamentar o facto de eu não ter muita gente à minha volta. Primeiro eu quero-vos explicar como é que as circunstâncias da minha vida me levaram a este ponto de eu ficar um pouco mais solitária. Depois eu quero-vos dizer de que forma é que eu estou a aproveitar estas circunstâncias para me desenvolver e para tirar o melhor partido disso. Se tu és uma pessoa que também se está a sentir muito sozinha, este vídeo talvez seja para ti. Se tu és uma pessoa que quer aprender a passar mais tempo na sua própria companhia e utilizar isso para seu benefício, este vídeo também é para ti. Em primeiro lugar, eu queria vos contar, para quem não me conhece, o meu nome é Leonor, eu tenho 26 anos e eu comecei a namorar com 19 anos, ou seja, há 7 anos. Com 19 anos, quando eu conheci o Francisco, meu atual namorado, eu estava no segundo ano da faculdade e a maioria das minhas amigas do meu grupo da faculdade não tinha namorado. Eu era sempre um pouco deslocada, porque eu comecei a namorar cedo e sempre que havia alguma saída, sempre que havia alguma coisa, eu tinha vontade de levar o meu namorado. E isso nem sempre caía bem no meu grupo de amigas, porque até aqui éramos 5 e depois passamos a ser 6. Estava lá um rapaz, estava lá o meu namorado, então eu sinto que isso na altura causou assim uma barreira entre mim e elas. Depois eu fui viver muito cedo com ele, acho que penso que 2 anos depois de começarmos a namorar, que fomos viver juntos. E quando tu estás a viver com uma pessoa, eu não sei se tu já chegaste a essa fase da tua vida ou não, tu és muito tu e a pessoa, tu vives muito para a pessoa. E então todas as tuas decisões do que vais fazer, seja de lazer, seja de rotinas na tua vida, é contar com aquela pessoa. Então, quando tu pensas em combinar alguma coisa, há sempre a consideração por aquela pessoa. E pensares, ok, eu vou e a pessoa fica sozinha. Então, tu fazes meio que a tua vida em volta daquela pessoa. Isso fez com que eu naturalmente me afastasse de muitas amizades minhas, porque eu deixei de combinar muita coisa com muitas pessoas, ou quando combinava envolvia sempre o meu namorado, e então não havia tanto aquela ligação de amizade entre raparigas. Eu não lamento isso ter acontecido, mas eu vejo que as minhas escolhas, o facto de eu ter começado a namorar cedo e o facto de eu começar a viver com o meu namorado cedo, fez com que eu naturalmente me afastasse de algumas pessoas. Até porque, quando tu estás em fases diferentes da vida, também os interesses são diferentes. E eu até hoje noto muito isso em pessoas que são minhas amigas e que têm a mesma idade do que eu. Eu vejo que elas estão numa fase diferente de mim. Muitas delas ou estão a começar agora a namorar e ainda estão naquela fase de estar a conhecer a pessoa, e eu já estou numa fase muito mais avançada, a pensar em casar e em construir família. Então, quando os objetivos e o estilo de vida não está muito alinhado, também faz com que, naturalmente, eu não sentisse tanta ligação com algumas pessoas e elas comigo, e eu me afastasse dessas pessoas. Eu não quero transparecer com este vídeo que eu sou uma pessoa que não tem amigos. Eu tenho amigos, felizmente, são muito poucos, mas tenho. Mas essas amizades não é amizades de sair todas as semanas ou sequer sair todos os meses, entendem? Essas amizades meio que ficam sempre para segundo plano em relação à minha relação com o meu namorado. Eu não tenho vergonha de admitir isso, porque é a realidade da minha vida e foi isso que me trouxe a este ponto. Recentemente, como eu contei aqui no canal, e agora vamos passar para a parte em que eu fiquei mesmo muito mais solitária do que antes. Recentemente eu estava a trabalhar como enfermeira lá no hospital e eu recentemente saí do meu trabalho para me dedicar a 100% às redes sociais. E o facto de eu ter feito isso fez com que eu ficasse 100% em home office, em casa,
Muitas vezes o meu namorado tem que ir para o escritório e eu fico em casa. Várias vezes por semana eu fico em casa sozinha. Sozinha não, eu e a minha coelha, mas fico em casa sozinha, muito com os meus pensamentos. Uma das coisas que mais me custou a habituar com esta mudança não foi propriamente o facto de eu me sentir sozinha. Eu acho que em nenhuma altura eu tive essa sensação de que, caramba, eu sinto-me sozinha, porque eu, por exemplo, tenho muito apoio do meu namorado. Eu todos os dias almoço com ele, eu todos os dias estou a maior parte do tempo com ele, exceto o tempo que ele está no escritório. E o tempo que ele está no escritório eu estou a trabalhar nas minhas coisas, então meio que é quase igual a eu estar num local de trabalho. Mas a questão é que tu começas a perceber a uma dada altura que as conversas ficam mais curtas, que se tu não puxares conversa, as outras pessoas também não puxam contigo, porque talvez já não se identifiquem contigo, ou talvez estejam ocupadas, demasiado ocupadas para falar contigo. E isso é uma realidade que vai acontecer mais tarde ou mais cedo na vida de toda a gente. Isso acontece porque as pessoas são muito centradas na vida delas. Isso é uma realidade de todos nós, então nós não devemos pensar que as pessoas simplesmente deixaram de gostar de nós. Simplesmente as prioridades mudaram. Eu comecei a dar conta que quando eu me afastava de opiniões das pessoas, quando eu, de certa forma, ficava mais isolada, eu consegui distinguir mais facilmente aquilo que eram os meus pensamentos e as minhas opiniões daquilo que eram as opiniões dos outros. Porque é muito comum, quando tu estás em volta de muita gente, a conviver com muita gente, tu incorporas na tua vida e na tua forma de pensar pensamentos dos outros. E quando tu passas uma temporada mais sozinha, tu começas a entender aquilo que é teu e aquilo que na verdade não era. E agora já estamos a entrar mais na parte em que eu falo como é que eu utilizei este tempo para me desenvolver e para melhorar. Permitiu-me perceber que muitas das coisas que eu pensava e que concluía eram muito influenciadas pelos outros. E muitas vezes influências que eu não queria ter e dúvidas que eu não queria ter na minha cabeça. Eu aprendi a guardar o tempo para me focar nas minhas dúvidas e deixar para trás as dúvidas dos outros. Agora eu gostaria de vos falar sobre o que é que eu realmente ganhei sobre este facto de estar mais sozinha e estar mais isolada, porque não podemos olhar só ao lado negativo. Eu acredito que tu que estás a ver este vídeo, se calhar estás-te a questionar até do teu próprio valor, do facto de tu seres uma boa companhia ou não, do facto das pessoas quererem estar contigo e valorizarem a tua presença e a tua companhia ou não. Eu sei que tu pensas assim porque foi algo que aconteceu comigo durante muito tempo. Eu não tinha essa clareza em mim de pensar que talvez os meus interesses fossem um pouco diferentes das pessoas com quem eu normalmente convivia. Ou que simplesmente essas pessoas estivessem ocupadas a viver as suas próprias vidas e que por isso não tinham tanto tempo, tanta disponibilidade ou tanta vontade de estar comigo. E eu quero que tu tenhas também essa clareza de pensar que o facto de tu estás a viver uma fase mais sozinha pode significar que estás a viver uma fase de desenvolvimento, uma fase mais introspectiva e uma fase de evolução. Uma fase que te vai preparar para que no futuro possas conhecer pessoas novas. E foi desde que eu efetivamente comecei a estar mais sozinha que eu percebi o que é que eu gostava efetivamente de fazer, sem ter que me adaptar aos outros, sem ter que me adaptar em saídas e em estar em lugares que eu não queria estar. Porque ao estar mais sozinha eu tinha a responsabilidade de não só escolher aquilo que queria fazer e em que é que eu queria gastar o meu tempo, mas também perceber aquilo que realmente me agradava e aquilo que não me agradava. E foi interessante perceber que muitas das coisas que eu se calhar fazia não se enquadravam muito com quem eu era e com os meus gostos. Por exemplo, eu não sou pessoa de estar numa esplanada de um café. E se calhar eu fazia isso muitas vezes pelo bem de estar a conviver com outras pessoas. Eu gosto de ouvir as minhas músicas sem ser julgada por isso. Eu gosto de ver as minhas séries não óbvias. Eu gosto de ver os meus filmes não óbvios. Gosto de ter os meus próprios rituais sem ter que dar justificação. E quando tu estás constantemente sempre acompanhada, tu não tens espaço para definir os teus limites, aquilo que tu toleras, aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas e não queres para a tua vida. Não existe esse espaço porque tu estás em constante adaptação aos outros. Porque é assim que tem que ser, nós temos que nos adaptar uns aos outros. Mas quando tu te permites passar mais esse tempo sozinha, também começas a entender que
se calhar isto eu não aceito, ou se calhar isto eu sou mais flexível e aquilo eu sou menos flexível. Isso pode ser interessante em termos de autoconhecimento ou até para descobrir aquilo que tu queres para ti e aquilo que tu queres para o teu futuro. Eu digo muitas vezes pessoas que dizem eu não tenho nenhum sonho, eu não tenho nenhum objetivo, eu sinto-me estagnada. Se calhar essa pessoa que está a passar por esse sentimento precisa de mais tempo sozinha, precisa de mais tempo de introspeção, que é para poder também se descobrir a si própria. Nesse sentido, eu deixei de aceitar companhia só para não dizer que estava sozinha. Comecei a viver uma vida onde só eu basto e quem estiver na minha vida tem que somar. Então, algo que eu queria deixar-te com este vídeo é que se tu estás a passar por um momento mais solitário, em que te sentes mais sozinha, quero que tu olhes para isso como uma fase boa e necessária para aquilo que aí vem, para aquilo que está a ser preparado para ti. Tu podes não ver isso agora, mas há força que existe nesse renascer, nesse silêncio, nessa solitude. É uma força que está a ser construída e que tu vais precisar dela no futuro. Então não abdiques da construção dessa força que está a ser construída agora, nessa solitude e nesse isolamento. Eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo e que tenhas tirado alguma mensagem proveitosa para ti. Se tu és uma pessoa que de alguma forma te identificaste comigo ou que simplesmente queres ter acesso a mais temas de desenvolvimento pessoal, subscreve o canal. Nós estamos quase a chegar aos 400 subscritores e eu acredito que com a nossa força conseguimos chegar aos 400 subscritores muito em breve e eu conto contigo para isso. Obrigado por teres ficado até aqui. Nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima.